Gonçalo só tem 5% de visão do olho direito. A deficiência visual não limitou a romper barreiras. Aos 35 anos, ele anda por toda Cuiabá sozinho, usando apenas a ajuda da bengala. Todos os dias vai para o trabalho, onde fica até o início da noite. Mas nas ruas é onde ele mais sofre com tantas irregularidades que se depara. Calçadas pequenas, buracos muitas vezes não mapeados, pessoas que colocam objetos, pontos de comércio em cima de pisos táticos. Essas são as grandes dificuldades que um deficiente hoje tem para poder habituar. Ainda tem a situação do transporte. Os ônibus hoje, infelizmente, ainda não têm mecanismo de identificação para cego. Ele tem que perguntar para o motorista ou contar com o apoio de alguém, muitas vezes, para poder identificar o veículo. De acordo com dados do IBGE, 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, seja física ou mental. Quem também sofre vários desconfortos e sente inúmeras dificuldades ao sair de casa é o Paulo Santos, que é cadeirante. É muito difícil porque o pessoal quando não tem carro parado na nossa vaga, que é na rampa rebaixado, às vezes não tem uma ajuda, tem pessoa que para ou coloca o carro, ou então coloca bens dele ali na calçada, a gente fica numa dificuldade. Aí você vai para o lado da rua, os carros não respeitam, é raro o carro que respeita. Quando você vai atravessar uma rua, ninguém passa direto, às vezes se a gente não encara o trânsito no meio da rua, eles não param. Então a gente, só no papel que eles falam que vai respeitar, mas na prática mesmo para nós é uma dificuldade. Na capital, há 9 anos foi criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Aqui, todo tipo de informação ligada a direitos e implantações de políticas públicas voltadas a pessoas com algum tipo de deficiência pode ser adquirida. O CMDPD tem por objetivo lutar pelos direitos da pessoa com deficiência, proteger possíveis violações de direito, acolher denúncias de violação de direitos da pessoa com deficiência, e atuar na fiscalização das políticas públicas destinadas à pessoa com deficiência, no município. E por ter sempre contato com pessoas com limitações físicas, Daniel sabe muito bem as carências estruturais que a cidade tem, como também necessita de uma cadeira de rodas para transitar por Cuiabá, vê diariamente obstáculos até mesmo em órgãos públicos. Uma pessoa que é usuário, por exemplo, de cadeira de rodas, um que usa muletas, ele tem que conseguir entrar e sair de qualquer lugar sem precisar da ajuda de ninguém, sem ninguém ter que abrir uma porta, sem ninguém ter que parar o trânsito para ele passar. Enfim, então a acessibilidade ela tem que ser vista também pela sociedade como o mesmo direito que uma pessoa tem, que não tem nenhum comprometimento, ela tem de andar, de se locomover livremente, nós também temos isso. Infelizmente, aqui em Cuiabá, a gente enfrenta muito isso ainda, que não é a realidade nossa. Um exemplo que eu posso dar é a Câmara de Vereadores. A gente vê ela, aparentemente, ela é um local acessível. Mas se uma pessoa for lá dirigindo seu próprio carro, ela não consegue parar no local destinado, sem correr risco de ser atropelada. Na entrada mesmo da própria Câmara de Vereadores, tem uma grelha que impede uma pessoa de cadeira de rodas passar ali sem correr o risco de cair. Tem um pequeno desnível de solo na porta. Então, são detalhes que aparentemente não significam nada, mas que tem toda a diferença para quem usa uma cadeira de rodas, por exemplo. E para a gente saber a importância de um piso tático para quem é deficiente visual, vamos conversar novamente com o Gonçalo. Gonçalo, nesse trecho aqui dessa calçada, mais ou menos uns 20 metros, pouco mais que isso, tem alguns pisos táticos, Como que esse pedacinho já faz diferença para quem tem a deficiência visual? Esse piso tático ele é utilizado para demarcar o espaçamento onde o deficiente tem que locomover. Ele serve para dizer, por exemplo, se vocês visualizarem, ele tem uma diferença de piso que marca uma pista contínua onde ele vai seguir e também tem a diferença de um piso onde vai marcar para ele uma sinalização. Essa sinalização significa, muitas vezes, que é a porta de um estabelecimento ou que é um local que pode fazer uma travessia com segurança. O sinal dele é para dizer para o deficiente o que ele pode e o que ele não pode fazer.
Muitas calçadas, sejam de órgãos públicos ou comércios, possuem o piso, mas há muitas inconformidades. Se nem mesmo o calçamento padrão, tanto nos bairros como na região central, é feito dentro das normas da ABNT, imagina para a acessibilidade. Placas de sinalização de trânsito, postes de iluminação, rampas para acesso a cadeirantes, tudo fora dos padrões. E para tentar enquadrar a cidade de Cuiabá nos padrões corretos, um projeto chamado Calçada Solidária vem sendo executado pela Secretaria de Ordem Pública. Bom, a gente está com o programa Calçada Solidária visando justamente contemplar, pensar um zoneamento que vai atuar tanto o poder público quanto os proprietários, pensando o que a gente quer para a nossa cidade em termos de calçamento. Vamos atuar também com esse programa para fornecer seminários técnicos, para capacitar os servidores da Prefeitura de Cuiabá, que fazem a implantação de postes, que atuam na Secretaria de Obras, para entender e fazê-los compreender a legislação municipal, que muitas vezes eles não têm esse entendimento, para que a gente uniformize as ações, tanto do poder público como dos construtores privados. Então a ideia é que a sociedade como um todo tenha essa informação e a partir dessa informação possa cumprir a lei. A gente prevê também no nosso programa o Disque Calçada, que é pelo número 156, que a gente vai pretender dar instruções sobre como fazer uma calçada correta. Então todas as etapas do projeto prevêem ações que são tanto de conscientização como ao final de tudo, a fiscalização. Então primeiro a gente vai ter a conscientização, o auxílio e posteriormente a fiscalização.